Deus. Shalom, juventude do avivamento. Esse amém pode ser mais forte. Shalom, juventude do avivamento. Glória a Deus. De fato, esse é um tempo estratégico, esse é um tempo profético que o Senhor inseriu você. E eu quero que você fale para a pessoa, fala: Deus nesse ano vai exagerar comigo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus nesse ano vai exagerar comigo. Fala: Deus resolveu exagerar comigo. Glória a Deus. Ainda vamos adorar mais um pouco, né? Vamos adorar. Eu quero convidar a equipe de louvor. E nós vamos declarar mais uma vez. Você vai declarar mais uma vez o que você declarou há um tempo atrás. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Toda a criação declara louvores ao Rei dos Reis. Os querubins, serafins, anjos e arcanjos estão diante dele, clamando: Santo, 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 Santo. E nesse momento você pode unir a sua adoração à adoração celestial. Abre a sua boca aí no seu lugar e comece a declarar a santidade do Senhor. Comece a declarar, erga a sua voz em ousadia, em liberdade. O Espírito Santo te deu liberdade para que você pudesse levantar a sua voz, para que você pudesse levantar as suas mãos e declarar a santidade daquele que vive e reina para todo sempre. Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és santo. Vamos, jovem, você pode erguer as suas mãos, você pode erguer a sua voz. Eu te convido a ser mais ousado na sua adoração. O Espírito de Deus está em nosso meio, e onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Oh Senhor, nós te amamos, Senhor. Cante. Levante as suas mãos para Ele. Levanta, levanta e cante. Se você não sabe cantar, levante as suas mãos e seja ministrado pelo vento do Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Senhor. Declare: Santo. Xalalabalabasori, cantalabassori. Ricalabasori, andelebassuri, andelebassai. Ricalabanabasori, andelebassori. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te... Pare mais uma vez: Santo, 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 Santo. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te... Só as vozes: Santo, 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 Santo. Declare. Sua voz ao Senhor e declare: com a criação eu canto. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te convido a você aplaudir a Ele agora. Ofereça a Ele o seu melhor aplauso. Dê um grito de júbilo ao Senhor, aquele que é santo, aquele que tomou a chave da morte e do inferno, está sentado à destra de Deus, está em nosso meio também, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 78. Eu creio que o Senhor tem algo a compartilhar ao seu coração nessa noite. Você que gosta de anotar o título das mensagens, o título dessa mensagem é
atitudes que nos conduzem às novidades de Deus. Salmo 78. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não se cobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Pode se sentar, meu querido. Nós estamos inseridos num tempo profético, num tempo especial, num tempo maravilhoso, algo sobrenatural da parte de Deus. Deus de fato resolveu exagerar com você. Deus de fato decidiu que esse ano de 2013 seria o ano das novidades dele para a sua vida. Mas para que eu e você experimentemos essas novidades, para que nós possamos desfrutar o novo de Deus, há uma expectativa, há um desejo no coração de Deus, que nós correspondamos àquilo que Ele exige de nós, aquilo que Ele requer de nós. É necessário observarmos e praticarmos, obedecermos alguns princípios, não diria alguns, e eu diria obedecer todos os princípios que o Senhor nos colocou para obedecermos. Interessante que esse Salmo 78, ele é um salmo que nos ensina muita coisa. Nós lemos aqui até o versículo 8, mas em casa você pode ler, ele tem 72 versículos e é um salmo muito rico. Nesse salmo, escrito pelo regente de adoração Asaf, um dos maiores ministros de louvor e adoração que o Senhor plantou nessa terra. Ele foi ministro de adoração no tempo que Davi reinou e no tempo que Salomão reinou. Asaf, ele começa a contar a história do povo de Israel, desde a sua saída da terra do Egito, até o período do reinado de Davi, onde esse salmo foi escrito. E há algumas coisas nesse salmo que Deus quer que eu e você observemos e coloquemos em prática, mas há coisas aqui que nós não podemos, há coisas que foram escritas aqui para o nosso ensino, há coisas que o povo de Israel praticou, que nós devemos olhar e sermos vigilantes, para que nós não caiamos no mesmo erro que eles cometeram. É interessante que a nação de Israel, nesse contexto que esse salmo foi escrito, ela se rebelou contra Deus, ela virou as costas para Deus, fazia provas de Deus e fazia exigências, murmurava, limitava o poder de Deus, tentava limitava o Senhor, não cria de fato em totalidade no Senhor, e eles sofreram as consequências por isso. Então o que você podemos fazer para atrair as novidades de Deus? O que cabe a mim e a você, o que é na nossa parte, o que é necessário para que eu viva de forma plena aquilo que Deus reservou para mim nesse ano de 2013. Primeira coisa, escutar a palavra de Deus. Nós temos que escutar aquilo que Deus tem para nós todo dia. Deus tem uma palavra todo dia para a minha vida e para a sua. Deus, no seu dinamismo, Ele fala comigo e com você todo dia.
E cabe a mim e a você corresponder favoravelmente à voz do Senhor, favoravelmente àquilo que está escrito na palavra dEle, na sua vontade revelada. E muitas vezes agimos errado, muitas vezes tomamos decisões por conta própria, pelo fato de não estarmos prestando atenção naquilo que o Senhor está dizendo. Muitas vezes estamos ignorando a voz de Deus. Muitas vezes estamos tapando os nossos ouvidos para a voz de Deus. E temos colhido as consequências disso. Mas nessa noite o Senhor quer que você incline os seus ouvidos, que você não fique indiferente àquilo que Ele vai lhe dizer, àquilo que Ele tem falado, àquilo que Ele tem ministrado ao seu coração, e que você corresponda favoravelmente àquilo que Ele tem falado. Pois se você ouvir e se você obedecer a palavra de Deus, isso vai trazer vida, isso vai gerar vida no seu coração, isso vai atrair a paz, isso vai atrair a bênção, isso vai atrair o favor de Deus para a sua vida, e não só para você, mas aqueles que estão ao seu redor, aos seus familiares, aos seus amigos. Toda a sua parentela vai ser beneficiada quando você se dispõe a ouvir e a obedecer aquilo que Deus comunica ao teu espírito, aquilo que Ele fala ao seu coração. Em segundo lugar, nós devemos testemunhar os feitos do Senhor. E esse Salmo 78, ele nos mostra uma realidade que o povo de Israel havia se esquecido das maravilhas de Deus, havia se esquecido dos feitos do Senhor. Não foram coisas simples que eles viram, não. Pensa você ver um mar se abrindo na sua frente e você passar por ele a pés enxutos. Isso não era comum, não era algo corriqueiro, não era algo normal, era o sobrenatural na frente do povo, e o povo esqueceu. Deus manda codornizes, manda carne, o povo come. No deserto, durante o dia, o Senhor os protegia do calor. Foi o ar-condicionado mais potente que já existiu nessa face da terra. Foi a nuvem que o Senhor colocou para proteger o povo dele, a herança dele, daquele calor terrível. E de noite Ele os guiava por uma coluna de fogo. Você sabe o que você passar, você vê toda noite uma coluna de fogo te protegendo do perigo, te protegendo do frio, porque no deserto à noite a temperatura é muito fria, às vezes chega a estar abaixo de zero. E todo dia essa coluna de fogo estava lá, todo dia ela estava lá, toda noite ela estava lá, melhor dizendo. E o povo ignorou isso. Deus, era uma ordenança de Deus: fale, testemunhe dos meus feitos à geração vindoura, aqueles que virão. E para quê? Para que eles colocassem no Senhor a esperança deles. Querido, a esperança do ser humano, a esperança do homem, ela precisa ter um fundamento, ela precisa ter uma base firme, sólida. E muitas pessoas têm depositado a sua esperança em um fundamento errado, em uma base frágil, e ter se decepcionado, ter se frustrado, ter perdido a alegria de viver, ter perdido a expectativa de sonhos realizados, de uma vida melhor, ter perdido o foco daquilo que Deus estabeleceu, ter perdido o foco da presença de Deus. E muitos ainda que não conhecem o Senhor, têm depositado a sua confiança, têm depositado a sua esperança naqueles que não podem fazer nada por eles.
E cabe a nós, como povo eleito, cabe a nós, como os escolhidos de Deus, testemunhar a respeito das maravilhas do Senhor, testemunhar os feitos do Senhor, para que essa geração que está aí fora perdida, elas encontrem a base, o fundamento, para que eles depositem a esperança deles. Deus, a presença de Deus, é o melhor fundamento para que a esperança de alguém seja depositada, para que ela seja firmada, porque quando eu colocamos a nossa esperança em Deus, ela não vai vacilar, ela não vai morrer, ela não vai cair, porque ela está sobre uma rocha firme e eterna, chamada Yahvé, o Deus forte e poderoso, o Deus eterno, o Deus que vive e reina para todo sempre. Devemos testemunhar. Quantas pessoas estão precisando ouvir as boas novas, e muitas vezes estamos nos calando. Tudo aquilo que você viveu até agora é um motivo para você testemunhar, para você falar dos feitos do Senhor, e muitas vezes por timidez nós nos calamos, ficamos quietos, e as pessoas aí fora, os nossos amigos, os nossos conhecidos, estão buscando, estão com sede, estão com fome, estão com desespero de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra que vai trazer transformação e mudança de destino para a vida deles, e nós nos calamos. O povo de Israel não apenas se calou, mas se esqueceu das obras de Deus, se esqueceu das maravilhas, se esqueceram do sobrenatural. Deus fez água sair da rocha, e essa água saciou a sede de milhões de pessoas. Agora pensa como é que ficou o coração de Deus, com tamanha desonra, com tamanho desprezo, com tamanho descaso. Não devemos esquecer os feitos do Senhor. Em terceiro lugar, nós temos que ter a atitude de ser fiel e obediente ao Senhor. Leia comigo o versículo 9. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras, e das maravilhas que lhes fizera ver. A tribo de Efraim, queridos, essa tribo foi tão importante no cenário histórico de Israel, que do tempo de Moisés até o tempo do rei Saul, essa tribo era a que tinha mais destaque, era a mais proeminente de todas. E não se vê, normalmente não se vê na história do povo de Israel, os guerreiros efraimitas fugirem de uma batalha. Toda batalha que tinha, estavam lá, fortes, vigorosos, para defender a sua nação, para defender os seus irmãos, para defender aqueles que eram sangue do seu sangue. Mas, num determinado momento, o coração desses guerreiros, o coração dessa tribo já não era fiel mais com Deus. Eles não honraram a aliança que eles tinham com Deus. A sua fé já não era mais constante. A sua forma de servir já não era mais a mesma. E essa desobediência, essa desonra, essa quebra de pacto com Deus, custou muito caro. Eles viraram as costas. Teve um momento que o Senhor precisou deles para pelejar pela nação de Israel, para pelejar pelo povo. Deus queria que através deles a vitória chegasse ao povo do Senhor, o povo dele, mas eles deram as costas, eles recuaram.
E esse exemplo nós não podemos seguir. Não devemos recuar quando o Senhor nos chama, quando o Senhor conta conosco. Deus conta com você para impactar essa cidade, para pregar o Evangelho à vida de muitos jovens que estão perecendo aí fora. Deus conta com você para ser um vaso, para ser um instrumento nas mãos dEle. E Ele quer saber de você nessa noite. Eu posso depositar minha confiança em você? Eu posso contar com você para a obra que eu tenho nessa cidade? Eu posso contar com você para que o número de jovens salvos, para que o número de famílias transformadas, alcançadas pelo meu poder seja maior? Ou você vai fazer como a tribo de Efraim, vai virar as costas para mim, vai ser infiel à minha aliança, vai ser infiel àquilo que os teus lábios votaram ao Senhor? Deus conta com você para uma grande obra nessa cidade. Deus conta com você para um projeto lindo que Ele tem nessa cidade. E Ele escolheu você. Se Ele escolheu você, sinta-se um privilegiado. Você de fato é um privilegiado. O Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, escolher a mim e a você é um grande privilégio, é uma grande honra, e nós não podemos desprezar. Nós não podemos virar as costas. Interessante que essa tribo era tão destacada, era mais elevada entre todas, mas eles recuaram, eles viraram as costas, eles abandonaram a aliança com o Senhor, eles se desviaram, seguiram uma rota própria, e isso custou muito caro. Tanto que custou caro, que mais à frente, uma tribo chamada Judá, onde tinha um moço temente ao Senhor, um coração apaixonado pela presença de Deus, fiel, obediente, chamado Davi. Deus viu a fidelidade, Deus viu a sinceridade do coração de Davi, e por causa disso, a tribo de Judá passou a ser a tribo de destaque. E através daquela tribo Deus fez grandes coisas. Deus elevou, Deus exaltou, Deus colocou em destaque, e Deus desprezou a tribo de Efraim. E há uma possibilidade de que esse salmo tenha sido escrito nesse contexto, onde a tribo de Judá foi exaltada e a tribo de Efraim rejeitada. E isso causou uma tensão, isso causou um conflito. Pensa, durante anos, muitos anos, a tribo de Efraim ser a referência, ser a tribo onde o tabernáculo de Deus, o lugar onde o Senhor se manifestava, estava ali. O tabernáculo naquela época estava na tribo de Efraim. E por conta de que eles não foram fiéis à aliança com o Senhor, eles viraram as costas, eles não deram crédito à convocação do Senhor, isso custou muito caro. E Deus, por causa da fidelidade de um homem chamado Davi, Deus pega aquela tribo de Judá e exalta, coloca em destaque, e ela passa a ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Não podemos seguir o exemplo dos filhos de Efraim, e não podemos, queridos, ser obstinados. Temos que ouvir a palavra de Deus. Deus nos fala diariamente, e nós temos que ter cuidado, porque enganoso é o nosso coração. Às vezes Deus nos dá uma direção e queremos ir por outra. Não, Deus é assim. Não, Deus, o Senhor não está entendendo. Muitas vezes a gente quer dar aula para Deus. Não, Deus, com certeza o Senhor não pensou nisso não. O Senhor está me mandando fazer isso aqui? O Senhor está mandando falar com fulano? Resistindo a Deus. E se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Qual é a outra atitude que devemos crer? Antes de falar dessa outra atitude, vamos voltar um pouco lá atrás. A primeira, escutar a palavra de Deus. Segunda, testemunhar
os feitos do Senhor. Terceira, ser fiel e obediente ao Senhor. E em seguida, crer independente das circunstâncias adversas. Ter uma fé que não oscila em meio às intempéries da vida, em meio às situações difíceis. Houve momentos de dificuldade, houve momentos de luta, e que a fé de Israel não era mais a mesma. Gente, eles viam o sobrenatural todo dia. Eles viam feitos extraordinários todo dia. Eles tinham o sobrenatural a favor, eles tinham a presença de Deus a favor deles, mas eles decidiram duvidar de Deus. Estiveram diante de diversas situações difíceis, e ao invés de permanecer crendo, permanecer confiando de que Deus estaria resolvendo tudo, de que Deus estaria liberando a vitória, de que Deus estaria liberando o socorro que eles precisavam, eles resolveram duvidar, eles resolveram limitar o Senhor. Isso custou muito caro. Isso custou muito caro. Meu querido, não duvide. Não duvide. Se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, aconteça o que acontecer, o tempo pode passar, mas aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, Ele não há de cumprir. Deus quer uma fé madura da nossa parte, uma fé que não oscila, uma fé que não é maleável, uma fé que não se molda às circunstâncias, uma fé que permanece inabalável, uma fé que permanece firme, independente das lutas, independente das provações, independente das tribulações. Interessante que no deserto Israel murmurou, Israel reclamou, Israel fez exigências, colocou Deus à prova. E queridos, outra coisa importante também, devemos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, deixar que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Interessante que eles estavam no deserto. E se você parar para analisar, às vezes nós temos uma compreensão errada, nós temos um conceito errado do que é deserto. Tem pessoas que associam deserto a lugar de escassez, lugar de pobreza, lugar de solidão. E eu quero dizer nessa noite que o deserto na vida cristã, a Bíblia mostra totalmente o contrário disso. Se você está no deserto, se você está passando por uma luta, se você está nesse período de tratamento do Senhor, sinta-se privilegiado, porque Deus está prestes a te levar para um nível extraordinário. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 1. Esse é o penúltimo tópico. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo de número 12 ao versículo de número 13. Esses versículos, esse capítulo, esses versículos, o primeiro versículo vai mostrar para onde o Senhor Jesus foi levado após ele ter sido batizado. Leia comigo. E logo o Espírito o impelia para o deserto. E ali esteve no deserto quantos dias? 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos deixaram ele de lado.
Alguém me corrija, gente. E os anjos deixaram Jesus para ser comido pelas feras. E os anjos o serviram. Os anjos não serviram Jesus só no último dia de deserto, não. Eles estavam servindo durante os 40 dias que ele estava lá. Então, se estava servindo, uma das coisas que podemos ver no deserto de Jesus é a provisão divina. E quantas vezes estamos reclamando, estamos murmurando: Deus, eu estou nessa prova, Deus, eu estou nessa situação difícil, o Senhor não faz nada, o Senhor não me ama, o Senhor está olhando para tudo isso aqui, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai liberar uma bênção, o Senhor não vai liberar aquilo que eu preciso. Deus tem liberado. Não desconsidere aquilo que Ele liberou sobre a sua vida antes de você entrar no deserto. É necessário que nós aprendamos coisas valiosas, verdades carregadas de sabedoria no deserto. E outro texto que eu quero que você abra, vá lá em Êxodo capítulo 12, versículo 31 ao 36. Você vai perceber nesse texto como é que o povo de Israel saiu do deserto, do Egito, em direção ao deserto. Êxodo capítulo 12, versículo do 31 ao versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos. Isso quem disse foi Faraó, viu, gente? Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco, olha só, vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Agora preste atenção no que diz o versículo 33. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo, olha o que vai acontecer aqui, olha o que aconteceu aqui. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em suas vestes, sobre seus ombros. Versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Tem gente que pensa que Israel saiu com a mão na frente e outra atrás para ir para o deserto. Muito pelo contrário. Saiu com ouro, saiu com prata, saiu com vestes, saiu com gado. Queridos, isso nos ensina uma coisa: quando Deus te levar para um deserto, não desconsidere tudo aquilo que Ele te deu. Não desconsidere tudo aquilo que Ele tem feito por você. Você não foi para esse deserto que você está passando. Você não chegou nessa situação com a mão na frente e outra atrás. Você chegou com tudo aquilo que Deus liberou para você. E você vai sair desse deserto com muito mais. Em nome de Jesus, você recebe? Então você vê que deserto não é lugar de escassez, não é lugar de pobreza. Israel entrou no deserto rico, entrou com alimento,
Entrou com ouro, entrou com prata, entrou com vestes. Mas eles não consideraram isso. Então é necessário que nós deixemos o Espírito Santo renovar a nossa mente. E vou dizer outra coisa. Deus, durante o período da passagem do povo de Israel pelo deserto, Ele não apenas queria transportar uma nação para a terra prometida, mas durante esse percurso, durante esse trajeto, Ele estaria ali colocando por terra uma mentalidade de escravo que foi formada por mais de 400 anos, para imprimir, para enraizar no espírito e na mente daquelas pessoas, que elas eram vitoriosas. O povo de Israel não é diferente de nós. Era uma questão de tempo eles experimentarem coisas novas, as novidades que Deus tinha para eles na terra de Canaã. E nós estamos com expectativas de experimentar o novo de Deus, de experimentar as novidades de Deus. Mas para isso, temos que estar vivendo em conformidade com os princípios, com aquilo que Deus estabeleceu para nós. E o último tópico: sempre seguir em frente. Não retroceder como os filhos de Efraim. Volte lá no Salmo 78, nós já estamos no final. Leia comigo o versículo 47. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Por que Deus não elegeu a tribo de Efraim? Você quer a resposta? Volta lá atrás. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Versículo 10. Sabe por que Deus não elegeu a tribo de Efraim? Porque eles não guardaram o concerto, a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei. Recusaram andar na palavra de Deus, dentro daquilo que Deus havia estabelecido para que o povo obedecesse. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Concluindo, precisamos examinar a nossa vida, pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e retire de nós tudo aquilo que nos afasta dele e das novidades que ele nos tem reservado. Viver uma vida santa, agir em concordância com as diretrizes divinas, é uma questão de escolha. E vou te dizer algo aqui, meu querido. Deus coloca diante de você hoje, diante da juventude, diante de você individualmente, a bênção e a maldição. E Deus aguarda de você, de mim, a nossa escolha. Deus dá uma dica: escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Escolhe me obedecer. Escolhe viver para mim. Escolhe experimentar o que eu tenho para a sua vida. Você não pode viver sem mim. É o que o Senhor diz para você nessa noite. Não se esqueça dos benefícios que eu tenho feito a você. Não te desvies dos meus mandamentos. Viva por eles.
Não vire as costas para mim. Deus coloca diante de você, juventude, a bênção e a maldição. Deus coloca diante de você, jovem, adolescente que está me ouvindo, a bênção e a maldição. Deus espera que você o escute. Deus conta comigo e com você para testemunharmos aquilo que Ele tem feito no passado, aquilo que Ele tem feito na minha, na sua vida, no presente, porque muitas pessoas precisam ouvir isso, precisam encontrar esperança. Tem jovens que estão aflitos, tem jovens que estão desesperados, eles estão atrás de uma palavra de vida, uma palavra de esperança, eles estão atrás das boas novas. E Deus quer contar comigo e com você. Deus quer contar comigo e com você para sermos instrumentos. Para sermos instrumentos para que essas vidas preciosas, as vidas preciosas que estão aí fora, que ainda não têm uma aliança com Ele, com o Senhor Jesus, sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. E depositem no Deus eterno a sua esperança. Eles já depositaram a esperança deles em tantas coisas, no sexo ilícito, nas drogas, no álcool, na prostituição, no adultério, na fornicação, na mentira, no roubo, na violência, nos maus tratos, na desonra, nos prazeres, nos vícios. E Deus conta comigo e com você para levarmos uma mensagem de esperança a essas pessoas. Deus conta com a mim e com a tua fidelidade. E as novidades de Deus não são apenas para nós. Eles precisam ouvir as boas novas para que eles tenham a sua vida mudada e experimentem as novidades do Senhor. A novidade do Senhor para muitas pessoas que estão se perdendo aí fora é ter a sua vida restaurada, é ter seu caráter restaurado, é ter um futuro de paz, é ter uma família restaurada, é ter uma vida digna. E onde estão aqueles que vão pregar? Como ouvirão, se não há quem pregue, se os profetas se silenciarem? Temos que ter uma fé que não oscila, uma fé inabalável, a fé de Jesus. E vamos seguir sempre em frente, aconteça o que acontecer. Curve a sua cabeça. Quem sabe você tem percebido em sua vida alguns sinais que não deveria estar. Quem sabe você reconhece que você tem andado por caminhos que não agradam ao Senhor. Quem sabe você olha para dentro de você e você vê que você precisa mudar. Quem sabe você se encontra na situação de alguém que já virou as costas para o Senhor, mas nessa noite você quer voltar. Quem sabe você se desviou dos caminhos de Jesus e você ouviu essa palavra e Jesus te alcançou nessa noite. E Ele me usou nessa noite porque Ele te ama muito. Ele trouxe essa palavra a você porque Ele te ama muito. Ele te quer muito bem, Ele te quer perto dEle. Quem
Quem sabe você tem ignorado, tem desprezado a palavra do Senhor. E essa é a noite de você pedir perdão a Ele. O Senhor não olha para você nesse momento com um olhar acusador, com um olhar de alguém que quer te castigar, com um olhar de alguém que quer te maltratar. Muito pelo contrário. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Tem esse momento com o Senhor. Quem sabe você não tem crido que Deus pode realizar o sobrenatural na sua vida. Você já ouviu tantas promessas de Deus, você já recebeu tantas palavras, e o tempo passa e você já não tem mais fé. Você acha que isso não vai acontecer, em vez das circunstâncias estarem ao seu favor, elas têm estado contrárias a você. E você tem a oportunidade nesse momento de pedir ao Senhor perdão pela incredulidade. Quem sabe você tem limitado o Senhor. Deus sentido desejo, há uma expectativa no coração do Senhor de fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas o que tem sido barreira, o que tem sido empecilho, tem sido a tua incredulidade, tem sido a tua forma de pensar, achando que Ele não é capaz, achando que o tempo é mais poderoso do que as mãos do Senhor, achar que o tempo, que o Senhor não é páreo para o tempo, que o Senhor não vai conseguir, que o Senhor não vai conseguir mover corações para realizar na sua vida aquilo que Ele prometeu. Não pense assim, isso é uma mentira. Deus vai realizar na sua vida aquilo que Ele prometeu. Aconteça o que acontecer, não importa quantos desertos você tenha que enfrentar, não importa quantas lutas você tenha que lutar, o importante é que aquilo que Deus falou a seu respeito, é que a palavra dele a seu respeito não vai cair por terra. Nos perdoe, Senhor, por termos limitado ao Senhor, por não termos crido em Ti, por termos desconsiderado tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que o nosso coração não foi inteiro, não foi totalmente do Senhor, pelas vezes que dividimos o nosso coração com o mundo, pelas vezes que viramos as costas para o Senhor. Meu Deus, o lugar mais seguro da nossa vida e da nossa esperança é no Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E isso vai começando com Ele. O Senhor quer limpar as suas vestes. O Senhor quer limpar você. As mãos à pessoa que está do seu lado para a gente encerrar. Vamos encerrar cantando. Vamos fechar os corredores, por favor. Tua bondade, doce Espírito, não fique sozinho, dê a mão a alguém.
Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Quem ama a presença, canta. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Feche seus olhos, por favor. Nós já vamos terminar, mas antes de encerrarmos tudo, libere algumas palavras de bênçãos para essa pessoa que você está segurado na mão, por favor. Possa ser que você não conhece essa pessoa, ou possa ser que já conhece. Não importa isso, não importa se você é amigo, se você conhece ou se você deixou de conhecer. Eu quero que você agora comece a liberar tudo que você sente que seja de Deus para a vida dessa pessoa, desses jovens. Eu quero escutar a sua voz. Eu quero escutar a sua voz. Desde os que estão aqui à frente até os que estão lá atrás, eu quero escutar a sua voz. Você é um profeta de Deus, você é uma profetisa de Deus. Libera palavras de vitória, palavra de avivamento, de unção, de santidade, de poder, de cura. Deus vai nos entregar uma geração curada. Deus vai nos entregar uma geração sarada. Deus vai nos entregar uma geração pura. Então liberamos palavra de vitória, palavras de cura, palavra de milagre. E agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma unção de cura está contagiando as nossas vidas, passando de mão para mão, de vida para vida, de coração para coração. Seja tocado por essa unção, seja abençoado por essa unção, seja renovado por essa unção, seja cheio dessa unção. As tuas mãos estão sendo canais. Deus está canalizando através das tuas mãos uma unção de poder, de bênção, de virtude. Receba esta unção de Deus para que a tua vida seja mais abençoada. Receba essa unção e você vai cantar. Deus vai te dar uma sede por a presença dEle. Deus vai te dar um desejo por a presença dEle. Todos os dias da sua vida, você vai amanhecer cantando: atrai o meu coração. Você vai amanhecer cantando: atrai o meu coração com a tua presença. Você terá uma sede da presença. Se você receba a presença de Deus sobre a sua vida. Atrai o meu coração. Oh, meu Deus, és tudo que eu preciso. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar.
Vamos aplaudir a Ele. Vamos liberar um brado de júbilo a Ele. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Deus te faça voltar em paz como Deus te fez vir. Que os anjos de Deus estejam montando um acampamento, uma escolta a teu lado, para te guardar de todo mal. Que o Senhor te dê muita paz, shalom, para a sua vida.